Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Vamos continuar o estudo com nosso irmão Hernandes Dias, pastor Hernandes Dias. Você que quer fazer o estudo, pegue um caderno, uma caneta, anote esses versículos. Glória a Deus, é muito bom. Aleluia, Jesus. Você percebe finalmente quem são esses 144 mil? São aqueles que mantiveram vida íntegra. Versículo 5: e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Meus irmãos, isso é uma coisa muito séria, porque esta igreja é uma igreja que não segue a mentira. E se você perceber, os adoradores da besta seguiram uma mentira, seguiram um mentiroso. Quem é o mentiroso? Pergunta o apóstolo João. Senão aquele que nega o Pai e o Filho, senão o anticristo. O anticristo é mentiroso. Ele faz sinais de mentira. Ele tem poder de mentira. Ele faz promessas de mentira. Mas os adoradores de Deus, a igreja verdadeira, é uma igreja que não segue a mentira. É a igreja da verdade. É a igreja que está pronta a morrer pela verdade. E não há mentira na sua boca. Por isso, pare para refletir o seguinte: não é possível alguém ser remido pelo Cordeiro, ser salvo, ser selado pelo Espírito Santo e ser uma pessoa mentirosa. Não existe pessoa salva mentirosa. Verdade. Se uma pessoa é viciada na mentira, está vivendo na prática da mentira, ela está provando que ainda não é salva, porque a Bíblia diz que fora, lá em Apocalipse 28 diz, fora ficarão os mentirosos, os que praticam e amam a mentira. Vamos ver um segundo aspecto, a segunda cena do texto. Versículos 6 e 7. O juízo é anunciado aos moradores da terra. Capítulo 14, versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Vejam vocês, irmãos, que isso está em contraste com o capítulo anterior. A grande pergunta do capítulo 13, versículo 4 era esta: quem é como a besta? Quem pode pelejar contra ela? A grande pergunta que circula a terra é esta: quem pode comparar-se à besta? Quem é tão forte? Quem é tão poderosa? Quem é tão aguerrida contra o anticristo? Esse estudo está em Apocalipse 14, só que ele está citando outros versículos também. Contra o anticristo ou a besta? Por um momento, que nós falamos quarta-feira, foi o período da grande tribulação. Foi o período do aparecimento do homem da iniquidade. É o período do pouco tempo de Satanás. Vai parecer na terra que o diabo é tão forte ao ponto de ser irresistível. Daí os homens perguntarem quem é como a besta. Mas agora um anjo está anunciando que não é o anticristo que é forte, não é o diabo que é forte, não é o anticristo que deve ser temido. Mas a grande proclamação é essa: temei a Deus e dai-lhe glória. Agora se anuncia o Todo-Poderoso Deus. Agora se proclama o nome daquele a quem todos os povos devem de fato temer. Que coisa fantástica isso. Se você perceber, o que está acontecendo aqui é que o juízo está sendo anunciado. Mas antes de Deus anunciar o juízo, Deus ainda vem com a palavra de oportunidade para arrependimento. Por isso vem o evangelho eterno. Como Deus é maravilhoso. Na sua ira, Deus se lembra da misericórdia. Ninguém será cortado, ninguém será pisado no lagar da ira de Deus, sem que antes tenha sido chamado pelo evangelho da graça, pelo evangelho que dá ao homem a oportunidade de arrepender-se. Os moradores da terra agora são alertados à chegada do juízo. Veja o verso 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. É importante entender isso, irmãos, porque
A Bíblia nos informa que nesse tempo do fim os homens ímpios estarão perguntando: onde está a promessa da sua vinda? Onde está o Deus do juízo? Diz a Bíblia que nesse tempo os homens estarão zombando de Deus, estarão escarnecendo. Irmãos, não é isso que vocês estão vendo todo dia? Não é isso que vocês escutam nos noticiários, nos documentários, nos filmes, nas telenovelas? Os homens escarnecendo do juízo de Deus. Os homens perdendo completamente o temor de Deus. Diz a Bíblia ainda em Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39, que quando o juízo chegar, os homens vão estar completamente desatentos ao fato do juízo de Deus. E Jesus Cristo comparou isso como os dias de Noé. Será como nos dias de Noé? Os homens se casam e se dão em casamento, os homens compram, os homens vendem, até que chega o dia. Que mal há em casar, se dar em casamento, em comprar e em vender? Nenhum mal. O grande problema é que quando os homens se envolvem nessas atividades lícitas e comuns, ao ponto de se esquecerem de Deus, aí está a sua grande ruína. A sua grande ruína. Agora o anjo está proclamando: é chegado o juízo de Deus. E se você notar, ele vai usar expressões para esse juízo: a queda da Babilônia, a ira de Deus, o lago do fogo, a hora da foice, a lagaragem. Ou seja, o tempo do juízo está chegando. E a proclamação do anjo. Mas vem uma terceira cena. Versículo 8. Veja aí, por favor. Seguiu-se outro anjo. Você percebe que como que uma fila de anjos coloca-se agora diante de Deus para trazer a mensagem do juízo. Veja o versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Veja você que a grande Babilônia é a grande meretriz. Você tem uma igreja verdadeira, essa está no céu. A falsa igreja está caída. Louvado seja o Senhor. A verdadeira igreja está glorificada, está com o Cordeiro no Monte Sião, na Nova Jerusalém, no céu. A falsa igreja está caída. Ela é grande, mas ela caiu. E o que a Bíblia nos fala desta grande Babilônia que caiu? Você é informado nas Escrituras que esta grande Babilônia faz duas coisas: ela seduz e ela persegue. Aliás, são essas as duas grandes armas de Satanás. Satanás tenta atingir os homens dessas duas maneiras. Primeiro, com sedução, com palavras melífluas, doces, com encanto. O diabo não é, entre aspas, tão feio como parece. O apóstolo Paulo chega a dizer que ele chega ao ponto de se transfigurar em anjo de luz. Ele vem com máscaras as mais atraentes. Ele é sedutor. E diz as Escrituras que ele vai seduzir. E essa é a expressão que nós encontramos aqui. Ele é sedutor. E se você notar, no capítulo 17, versículo 5, quando está falando desta grande meretriz, dá uma olhadinha lá. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E se você perceber, versículo 18:3, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, e com ela se prostituíram os reis da terra. Ou seja, ela vai seduzir, ela vai entrar na relação das pessoas, vai conquistá-las, vai atraí-las, vai levar as pessoas às suas práticas imundas, vai levar as pessoas a viver uma vida imoral, escandalosa. Agora preste atenção nisso, irmãos. Isso é muito importante entender. Não pensem vocês que de um lado está a igreja verdadeira como que separado geograficamente, e do outro lado geograficamente está a igreja falsa. Não. Dentro dos limites da igreja verdadeira existem representantes da igreja falsa.
Foi isso que Jesus disse. Verdade. Que enquanto os filhos do reino dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E Jesus interpretou: o joio são os filhos do maligno. Ou seja, há um grande perigo, e todos nós temos que nos aperceber disso, que dentro da igreja verdadeira escondem-se representantes da falsa igreja. E é até possível que alguns deles, ou que muitos deles, estejam a vida inteira até mesmo auto-enganados. Porque no dia do juízo há de se perguntar, e os próprios se levantando dizendo: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome, não fizemos milagres em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome? E o Senhor lhes dirá: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Pessoas que foram seduzidas pela grande Babilônia. Se vocês perceberem, a outra arma da grande Babilônia não é apenas a sedução, mas a perseguição. Veja, por favor, capítulo 17, verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Veja 18, 24. E nela, na grande Babilônia, se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Ou seja, esta igreja falsa, esta grande Babilônia, esta igreja apóstata, não é apenas a grande meretriz, mas também é agente do dragão, é braço do anticristo, é igreja perseguidora da igreja verdadeira. E diz a Bíblia agora que ela caiu. Caiu a grande Babilônia. Ela está completamente arrasada, completamente destruída, enquanto a igreja verdadeira que ela perseguiu está reinando com Cristo no Monte Sião, na Cidade Santa, na Nova Jerusalém. Vamos à quarta cena do livro, do capítulo. Versículos 12 a 9, por favor. Você vai encontrar agora a condenação dos adoradores da besta, a condenação inapelável dos membros desta falsa igreja, desta igreja apóstata, versículos 9 a 12. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro anjo, em grande voz, dizendo: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte e sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome. Você percebe aqui uma coisa importantíssima. Até agora, a ira de Deus veio misturada com a misericórdia. Até agora, os juízos de Deus sobre a terra foram juízos com o propósito de chamar os homens ao arrependimento. Agora mais não. Agora chegou o dia do juízo. E no dia do juízo não tem mais oportunidade. Agora, diz João, é a ira sem mistura. É a ira pura de Deus. Agora não tem mais chance, agora a porta está fechada, agora chegou o momento dos homens darem conta da sua vida. E você percebe aí que o versículo de número 10 define a intensidade desse sofrimento. Porque diz o texto que vai ser a ira sem mistura. Eles vão beber do cálice da ira de Deus, e eles serão atormentados com fogo e com enxofre. Esta é uma linguagem figurada para descrever a intensidade do sofrimento que os ímpios terão que suportar. Mas se você notar, não é apenas um sofrimento intenso, mas também será um sofrimento eterno. Versículo 11 nos diz: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e eles não têm descanso algum, nem de dia e nem de noite. Este é um quadro horrível, irmãos. Aliás, Winston Churchill, certa feita, disse que a corrupção da Inglaterra, embora não fosse um homem, tivesse talvez tanta autoridade para dizer isso, mas ele disse que a corrupção da Inglaterra começou quando os púlpitos da Inglaterra deixaram de pregar sobre o céu e sobre o inferno.
A pregação das penalidades eternas é uma pregação impopular, insuportável para o homem pós-moderno. Porque o homem pós-moderno não tolera verdades absolutas. Daí ganhar popularidade a famigerada heresia da negação das penalidades eternas. Mas a Bíblia diz que o sofrimento dos ímpios é intenso. E não só isso, ele é eterno. E se você notar, aqui há um outro contraste. Porque enquanto a igreja verdadeira, ainda que suportando o martírio, conforme nós vamos ver agora no verso 13, os que morrem no Senhor são bem-aventurados, por quê? Porque descansam. Porque descansam. E o que está acontecendo com a falsa igreja? Atormentada de dia e de noite por toda a eternidade. Enquanto os salvos estão descansando, estão na glória, eles estão sendo atormentados para sempre, de dia e de noite. Daí, queridos, nós estávamos indo para a quinta cena, a bem-aventurança dos que morrem em Cristo, versículo 13, olha aí. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansam das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Veja você que esta voz não sobe da terra, ela desce do céu. É uma revelação não momentânea, para ser escrita, para perpetuar-se. Está dizendo de forma paradoxal, bem-aventurados os que morrem. Louvado seja Deus, que esperança para o povo de Deus. Aleluia. Morrer para os filhos de Deus não é incerteza, não é insegurança, Senhor, não é temor, Senhor, não é terror, Deus. É bem-aventurança. Por quê? Porque morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. O anticristo pode matar o corpo, mas não pode destruir a alma. Ele pode perseguir os santos e prevalecer contra eles, levando-os ao martírio, mas não pode afastá-los de Deus, porque a Bíblia diz que nem a vida e nem a morte podem nos separar de Deus. Aleluia. Então aqueles que morrem no Senhor são felizes. E você percebe por que são felizes? Porque descansam. Acabou a fadiga. Aleluia. Acabou o trabalho extenuado. Glória. Mais do que isso, você percebe que embora eles não sejam conduzidos à glória pelas suas boas obras, mas eles levam as suas boas obras para o céu. Não são as nossas boas obras que nos levam para o céu, somos nós quem levamos as nossas boas obras para o céu. Até um copo de água fria que você der para alguém em nome de Jesus não ficará sem recompensa. Então está aqui um outro contraste. A falsa igreja atormentada, a verdadeira igreja descansando com o Senhor. Vamos para a quinta e penúltima cena. Ou melhor, a quinta cena. A penúltima mesmo. A sexta e penúltima cena. Versículos 14 a 16. Você percebe que agora a segunda vinda de Cristo é anunciada para a colheita dos justos. Versículos 14 a 16. Olhei e eis uma nuvem branca. E sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Quem é esse? É Jesus Cristo. Ele subiu numa nuvem e os anjos disseram, assim como ele subiu, assim também ele descerá, assim ele também voltará. E diz Apocalipse 1:7 que todo olho verá, ele virá numa nuvem. Glória a Deus. E numa nuvem também nós subiremos, diz o livro de Apocalipse. Que benção, ele tem uma coroa na cabeça. Essa coroa é a coroa do rei vencedor, é a coroa do vitorioso. E para que ele vem? Para que ele vem? Ele vem para ceifar. E quando é a ceifa? Mateus 13:39 diz que a ceifa é na consumação dos séculos. E diz Mateus 24:29 a 31. Ele dará ordem aos seus anjos para que recolham, para que ajuntem, para que ceifem todos os remidos dos 4 cantos da terra. Então ele virá com grande poder e muita glória e se assentará no seu trono para julgar. E aos remidos e ao trigo que ele ajuntará para o celeiro, ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado
desde a fundação do mundo. Ele virá em primeiro lugar para reunir o trigo, para reunir os filhos, para reunir os remidos, para reunir os escolhidos, para reunir os eleitos, para reunir a sua igreja. Ele virá para isso. É a grande ceifa. E na ceifa, aqui você percebe que é recolhido os santos, é recolhido os remidos do Senhor. E você vai perceber que esta então é uma colheita gloriosa. É por isso que a Bíblia às vezes usa a expressão de colheita como o receber pessoas salvas. Erguei os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. Mas, queridos irmãos, ao mesmo tempo que nesta ceifa o trigo é recolhido para o celeiro, nesta mesma ceifa, quando a foice passar, o joio é recolhido para a fornalha. E diz a Bíblia que eles serão jogados na fornalha, e ali haverá fogo que não vai se apagar. Ali haverá verme que não vai morrer. Ali haverá choro, e ali haverá ranger de dentes, e ali haverá tormentos, e a fumaça do seu tormento subirá pelos séculos dos séculos. E agora João vai ver a última cena. A última cena não fala de uma ceifa, fala de uma vindima, fala de uma lagaragem. O que é lagaragem? Lagaragem é o lagar. Lagar é o local onde se pisam as uvas, para esmagar as uvas, para se fazer vinho. Então é aquele local onde as pessoas vão pisando as uvas, vão macegando as uvas. Isso é lagaragem. E agora vejam vocês, nos últimos versos 17 a 20, então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Se você notar, querido irmão, se você notar que lagar é esse, você vai ler na Bíblia em Isaías, capítulo 63, versículo 3. O lagar, eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei, não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Esta é uma cena dramática do juízo final. E a cena que João vê do juízo final é a cena de um lagar cheio de uvas, e não são uvas, são povos, são pessoas, os membros da falsa igreja, da grande meretriz, os adoradores da besta, que estão sendo pisados, que estão sendo esmagados. E neste lagar, quem está pisando este lagar é o próprio Deus, na sua fúria, na sua ira, na sua cólera. Se você notar, no capítulo 19 do livro de Apocalipse, versículo 15, é o próprio Jesus Cristo que está pisando o lagar. Sai da sua boca com a espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo, Jesus, as regerá com o cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E voltando ao capítulo 14, o último verso, somos informados de uma figura dramática. E o lagar foi pisado fora da cidade. Por que fora da cidade? Porque a cidade representa aqui o povo de Deus. E o povo de Deus não participará desse juízo de condenação. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, passou da morte para a vida, tem a vida eterna, não entra em juízo. Não entra no juízo da condenação. Não vai ser pisado no lagar. Ele vai ser colhido, ceifado para o celeiro de Deus. Os ímpios vão participar do lagar da fúria, da cólera de Deus.
E há uma expressão aí que precisa ser entendida. E correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Vamos entender. Para o sangue subir aos freios dos cavalos, significa 1,5 metro, na linguagem profética. O que significa 1.600 estádios? 1.600 estádios representa 360 quilômetros. Exatamente a distância do norte ao sul da Palestina, de Dan a Berseba. Imagine esse quadro. 360 quilômetros de extensão com 1,5 metro de sangue. É um mar de sangue. Obviamente isso é uma figura de linguagem. Não podemos interpretar isso literalmente. O que então é essa figura de linguagem de 360 quilômetros de 1,5 metro de profundidade de sangue? Significa que a fúria de Deus, a cólera de Deus, alcançará todos os ímpios, atingirá a toda a igreja apóstata. Ninguém, absolutamente ninguém, poderá escapar da ira de Deus quando ele se assentar para julgar os povos. E eu termino aqui, irmãos, com esta palavra solene. Glória não tem como a Deus, ser diferente. Deus abençoe, meu querido, por deixar o Espírito Santo de Deus te usar. Glória a Deus, pastor Hernandes Dias, trazendo aí os estudos do Apocalipse. Tem vários estudos dele, né? Então Deus abençoe todos vocês, todos nós. Vamos permanecer firme na presença do Senhor. Porque é muito triste para quem não vai viver na glória de Deus, na cidade de Deus. É muito triste. Então vamos lutar, vamos nos esforçar. Vamos estarmos juntos estudando o Apocalipse. Glória a Deus, aleluia. Então eu te apresento aí, pastor Hernandes Dias. Tem vários vídeos dele ensinando o Apocalipse. Todo homem erra. Na hora de ensinar a palavra, com certeza erra em alguma coisa. Mas esse estudo é maravilhoso e temos muito o que aproveitar. Temos muito o que aproveitar. Deus abençoe, meu querido, minha querida. Você que está pela primeira vez, estuda conosco o livro de Apocalipse. Aperta nessa fotinha minha. Essa fotinha minha que você está vendo aí embaixo, aperta nela. Aperta na palavra vídeo lá em cima e vai aparecer os outros vídeos. Deus abençoa, em nome de Jesus. Vamos continuar. Estamos no 14, vamos para o 15, né? Deus abençoa, em nome de Jesus. Glória a Deus.